Eu acredito que em algum momento da sua vida, sendo você cristão ou não, você já ouviu falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Em toda a história da humanidade, nenhuma pergunta é tão decisiva quanto esta. Jesus realmente ressuscitou dos mortos? Essa não é apenas uma questão religiosa, é uma pergunta histórica, filosófica e existencial. A resposta a ela define não apenas o cristianismo, mas a forma como milhões de pessoas compreendem a vida, a morte, a esperança e o sentido da existência. Se a resposta for não para a ressurreição de Jesus, então o cristianismo desmorona por completo. Ele se torna apenas mais um sistema moral entre tantos outros, uma filosofia ética, bem intencionada, mas sem poder real de transformação. Mas se a resposta for sim, então estamos diante do maior acontecimento que já ocorreu na Terra. Eu, particularmente, acredito sim na ressurreição de Jesus. E você? Um evento que rompeu os limites da história, confrontou a morte e redefiniu o destino da humanidade. O cristianismo não nasce de um código de conduta, não surge de reflexões morais, nem de ideias abstratas. Ele nasce de um fato histórico, concreto. Um túmulo vazio e a afirmação ousada de que aquele que foi crucificado voltou à vida. Desde o primeiro século, essa mensagem foi anunciada em praças públicas, sob perseguição, prisão e até morte. Homens e mulheres sustentaram essa declaração, não porque ouviram uma ideia, mas porque afirmavam ter visto um acontecimento. A ressurreição de Jesus não é o fim da história cristã, ela é o seu começo. E antes de dar continuidade a esse vídeo, eu quero que você que ainda não é inscrito no canal, corre lá rapidinho e se inscreva no canal e já ativa também o sininho para você ficar por dentro de cada conteúdo que será lançado aqui. E se você ainda não deixou o like, já deixa o like nesse vídeo para poder nos ajudar. E sem mais demora, vamos na continuação da história. Vamos começar falando sobre a ressurreição no plano eterno de Deus, promessa, profecia e anúncio. Do ponto de vista teológico, a ressurreição de Jesus não pode ser compreendida como um evento isolado ou inesperado. Ela está inserida no plano eterno de Deus, revelado progressivamente ao longo das Escrituras. Desde o Antigo Testamento, a esperança de vitória sobre a morte já aparecia de forma clara e consistente. Os Salmos e os profetas apontavam para o Messias que não seria vencido pela corrupção do túmulo. Em Salmos capítulo 16, versículo 10 está escrito: "Porque não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Esse texto foi interpretado pelos primeiros cristãos como uma referência direta à ressurreição do Messias, algo que o próprio apóstolo Pedro afirma em seu discurso em Atos, capítulo 2, versículo 31. Ele diz: "Davi falou da ressurreição de Cristo." Além das profecias, o próprio Jesus anunciou repetidas vezes sua morte e ressurreição. Esses anúncios não foram simbólicos, mas diretos e objetivos. Em Mateus 16, 21 está escrito: "Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia." Do ponto de vista teológico, isso revela algo fundamental. Jesus não foi vítima dos acontecimentos. Ele caminhou conscientemente para a cruz, sabendo que a morte não teria a palavra final. Mesmo quando os discípulos não compreenderam plenamente essas declarações, elas foram registradas e lembradas posteriormente como prova de que a ressurreição não foi uma surpresa divina, mas o cumprimento fiel da promessa de Deus. Porque em Lucas 24, versículo 44 diz: "Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito." Ou seja, já estava escrito, determinado por Deus, que o seu filho haveria não somente de ser crucificado, mas também de ressuscitar. Assim, a ressurreição não nasce no domingo pela manhã. Ela nasce na eternidade, atravessa as profecias. É anunciada pelo próprio Cristo e se concretiza como o centro da revelação cristã. Como não falar também sobre a morte real de Jesus, um fato histórico incontestável. Antes de qualquer discussão sobre ressurreição, a teologia cristã parte de um ponto fundamental: Jesus realmente morreu. Isso pode parecer óbvio, mas é essencial. Sem uma morte real não existe ressurreição, apenas ilusão, engano ou mito. Por isso, tanto a Bíblia quanto a história dedicam atenção cuidadosa aos detalhes da morte de Jesus.
Jesus foi condenado à crucificação, uma das formas mais cruéis de execução do Império Romano. Esse tipo de morte não deixava margem para dúvidas. Os romanos eram especialistas em matar, e a crucificação tinha como objetivo garantir a morte pública, lenta e irreversível do condenado. Inclusive, você pode estar clicando no card aqui em cima, que tem um vídeo ali completinho explicando como que acontecia de fato a crucificação na época do Império Romano. Corre lá e dá uma assistida depois. Seguindo com a história agora. Os evangelhos relatam que Jesus foi açoitado severamente. Perdeu grande quantidade de sangue. Foi pregado na cruz, permaneceu exposto por horas e por fim teve sua morte confirmada oficialmente. Em Mateus 27, versículo 50 diz: "E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito", ou seja, entregou o seu espírito. Para assegurar que ele já estava morto, um soldado romano perfurou seu lado com uma lança. A Bíblia diz em João capítulo 19, versículo 34, exatamente assim: "Mas um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água." Esse detalhe é teologicamente e historicamente significativo, indica que não se tratava de um desmaio ou estado inconsciente, mas de morte consumada. Além disso, o governador romano Pôncio Pilatos só autorizou a retirada do corpo após confirmar oficialmente o óbito, ou seja, se ele não houvesse ali morrido, falecido, verdadeiramente eles não poderiam tirar o corpo ali daquela cruz. Em Marcos capítulo 15, versículo 44 diz: "Pilatos se admirou de que já estivesse morto", ou seja, os romanos por algum momento acharam que Jesus ele suportaria mais tempo. É como se a morte dele fosse antecipada. Mas aqueles que verdadeiramente creem na palavra de Deus sabem que ali não houve antecipação de nada. Mas tudo aconteceu dentro do querer de Deus e dentro do tempo de Deus. O corpo de Jesus foi então entregue a José de Arimateia, membro do Sinédrio, alguém conhecido publicamente. Ele envolveu o corpo em um lençol e o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha. Em Lucas capítulo 23, versículo 53, nos mostra isso. "E o depositou em um sepulcro, onde ninguém ainda havia sido posto." E tudo isso aqui está sendo falado como comprovação de que ele realmente morreu. Do ponto de vista teológico, esse sepultamento é crucial. Por quê? Primeiro ponto, o corpo foi identificado. Segundo ponto, o local era conhecido. E terceiro ponto, o túmulo era específico. E o quarto ponto é que o sepultamento foi público. Tudo isso elimina explicações alternativas como confusão de túmulos ou desaparecimento do corpo, como muitos afirmam assim ter acontecido. A fé cristã não começa com um túmulo vazio. Ela começa com uma cruz, com uma morte real, testemunhada e registrada. Somente a partir dessa realidade é que a ressurreição se torna tão extraordinária. Vamos falar também agora sobre o túmulo selado e a guarda romana, um cenário contra a fraude. Após a morte e o sepultamento de Jesus, surge um detalhe de enorme importância histórica e teológica. O túmulo foi oficialmente protegido pelo Estado romano. As autoridades religiosas da época lembravam-se perfeitamente das palavras de Jesus sobre ressuscitar ao terceiro dia. Por isso procuraram o governador romano e pediram medidas preventivas. Em Mateus capítulo 27, versículo 64 diz: "Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado até o terceiro dia." Pilatos autorizou a colocação de uma grande pedra, o selo oficial romano e uma guarda armada. Do ponto de vista histórico, isso é decisivo. O selo romano representava autoridade legal, rompê-lo era crime grave, a guarda romana era treinada e disciplinada, dormir em serviço podia resultar em morte. Quando o túmulo foi encontrado vazio, nenhuma autoridade apresentou o corpo. Em vez disso, surgiu a versão de que os discípulos haviam roubado o corpo enquanto os soldados dormiam. Em Mateus capítulo 28, versículo 13 está escrito: "Dizei, vieram de noite os seus discípulos e o furtaram." Teologicamente, essa explicação é frágil e contraditória. Como saber quem roubou se estavam dormindo? Como discípulos assustados enfrentariam soldados armados? Como moveriam uma pedra pesada sem acordar ninguém? O túmulo vazio não foi negado. Ele foi explicado de forma insuficiente, o que fortalece ainda mais o testemunho da ressurreição.
Agora falaremos também sobre as testemunhas da ressurreição: diversidade, número e credibilidade. A ressurreição de Jesus não se baseia em uma única visão ou experiência subjetiva. Ela é sustentada por múltiplas testemunhas em diferentes momentos e contextos. Por exemplo, Jesus apareceu a mulheres, a discípulos individualmente, a pequenos grupos, aos 12 e às grandes multidões. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Então tem esse grupo de pessoas que eu acabei de citar aqui: mulheres, os discípulos individualmente, alguns pequenos grupos, os 12 discípulos, grandes multidões e tudo mais. Porém, nós olhamos para a Bíblia e nós podemos ver que Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que também Jesus apareceu para mais ou menos 500 pessoas. Do ponto de vista histórico, isso é extraordinário. Paulo escreve isso quando muitas dessas pessoas ainda estavam vivas, abrindo espaço para verificação pública. Outro ponto teológico relevante é a honestidade dos relatos. Os evangelhos não escondem a dúvida. Em Mateus capítulo 28, versículo 17, a Bíblia diz: e vendo-o, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então podemos ver que dentro desse acontecimento histórico no passado, houve também pessoas que duvidaram, mesmo vendo ele. Isso demonstra o quê? Que a fé cristã não nasceu da ingenuidade, não ignorou questionamentos. Sim, pessoas questionaram sobre a ressurreição dele no passado, não é só agora, mas foi construída a partir do encontro com o ressuscitado. Sim, a fé daquele que se diz cristão, ela não é uma fé leiga, mas ela é baseada e construída no encontro que muitos tiveram com esse Jesus ressuscitado no passado. O testemunho das mulheres também reforça a credibilidade. Sim, naquela cultura o testemunho feminino não tinha valor jurídico, o que torna improvável que esse detalhe fosse inventado. Ou seja, como muitas mulheres foram ali testemunhas e até as primeiras testemunhas de que ele ressuscitou, então como elas não tinham credibilidade, a palavra de uma mulher, o testemunho de uma mulher naquela época, no contexto daquela época, então como que isso iria ficar, como que esse fato histórico da ressurreição de Jesus seria sustentado até os dias de hoje, por conta de testemunhas que eram mulheres ali naquela época, que foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. E nessa parte final também do vídeo eu quero falar sobre os 40 dias entre a ressurreição e a subida de Jesus ao céu. Jesus permaneceu na terra por 40 dias. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, onde a Bíblia diz: aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo por 40 dias. Teologicamente, esse período foi essencial. Durante esses dias, Jesus confirmou a realidade da ressurreição, ensinou sobre o reino de Deus, abriu o entendimento das Escrituras, fortaleceu a fé dos discípulos e preparou eles para a missão. Ou seja, Jesus ele ficou ainda um espaço de 40 dias na terra e teve tempo de fazer tudo isso, confirmar ali a realidade da ressurreição, porque muitos dos olhos que viram ele sendo crucificado, ele padecendo, ele sofrendo, ele morrendo, esses olhos também agora puderam ver ele ressuscitado, vivo, e não foram poucas pessoas, foram mais de 500 pessoas. E Jesus ainda ficou por um espaço de 40 dias ali no meio dos discípulos, no meio do povo, e ali ele ensinou sobre o reino de Deus. Então houve muitas testemunhas e houve muitos fatos comprovando que aquele que outrora esteve morto agora também está vivo. Em Lucas capítulo 24, versículo 45, a Bíblia diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sim, Jesus ainda teve tempo para poder ensiná-los, para poder falar sobre a Escritura para eles, para que eles viessem entender. A Bíblia nos mostra que ele comeu com eles, caminhou, conversou, ensinou. Não foi uma aparição momentânea, mas uma convivência real. Então até esse momento nós já podemos ver o quê? Que a morte dele foi real, foi comprovado que ele morreu realmente. Porém também foi comprovado por inúmeras pessoas que ele também ressuscitou, que aquele que outrora esteve machucado, ferido, crucificado, morto, agora estava vivo. E no meio daquelas pessoas na época, houve alguns que também desacreditaram, que mesmo vendo ele, ainda assim queria tocá-lo e até querer ver ali o furo dos pregos nas suas mãos
para acreditar realmente que aquele ali era Jesus. Então não é apenas nos dias de hoje que tem questionamentos e dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Naquele tempo também pessoas duvidaram. Mas a verdade é que mais de 400, mais de 500 pessoas viram ele e eles tiveram 40 dias para poder ver ele ressuscitado. Esse período serviu para transformar definitivamente também os discípulos, da confusão para a convicção, do medo para a coragem, da fuga para o testemunho público. A fé cristã apostólica nasce nesse intervalo entre a ressurreição e a subida de Jesus aos céus novamente. A ressurreição de Jesus não é apenas o último capítulo de uma história antiga. Ela é o alicerce sobre o qual toda a fé cristã permanece de pé. O túmulo vazio proclama que a morte não teve a palavra final. A cruz que parecia derrota se tornou vitória. O silêncio do sábado foi quebrado pela vida do domingo. Jesus ressuscitou no tempo, na história e diante de testemunhas. Foi visto, tocado, ouvido e reconhecido. E aqueles que o viram não guardaram essa verdade para si. Eles anunciaram, mesmo quando isso lhes custou tudo. Teologicamente, a ressurreição confirma que o sacrifício foi aceito na cruz, o pecado foi vencido, a morte foi derrotada e a esperança foi restaurada. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, aqueles que se dizem cristãos, a esperança deles é viva por conta da ressurreição de Cristo. E se tudo isso fosse mentira, se ele não houvesse ressuscitado, não haveria como a pregação sobre a ressurreição de Jesus ser sustentada até os dias de hoje, mais de 2000 anos. Por isso, para o cristão, a ressurreição não é apenas algo que se crê, é algo que se celebra. Ela anuncia que a história não termina no túmulo, que o sofrimento não é eterno e que a vida tem um propósito que ultrapassa a morte. Jesus vive e porque ele vive, a fé permanece firme, a esperança permanece acesa e o futuro está seguro nas mãos de Deus. O túmulo está vazio e essa verdade continua mudando o mundo. Eu não sei se você crê, eu não sei se você acredita, mas eu particularmente, como já falei no início do vídeo, eu creio, eu acredito que Jesus ressuscitou e que ele está vivo ao lado do Pai no céu. Se você continuou até esse momento do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal, você que não é inscrito, tá ok? E seguimos firme e forte e ativa o sininho para ficar por dentro aí dos próximos conteúdos que serão lançados aqui no canal. Chegamos ao final, até a próxima!